Bom dia, mais um dia de café com reflexão e este dia eu quero ler com vocês Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Ele, porém, respondeu: Antes é feliz os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A questão deste dia que eu quero tratar com vocês é justamente esta questão em torno da felicidade, com algumas perguntas básicas. E a primeira destas perguntas é justamente esta: você é feliz? Se você afirmar, não sou feliz, a Bíblia está falando que quando você consegue observar a palavra de Deus, observar, não olhar e observar, mas observar do ponto de vista do cumprimento da palavra de Deus, você será feliz. Esta passagem mesmo está nos trazendo esta proposta, né? Que nos propõe então felizes, ou feliz, ou felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, nos trazendo justamente esta pauta da felicidade. E uma outra questão: se você é feliz, ou se você não é feliz, eu gostaria de fazer uma outra proposta para você. Quando você tem felicidade, a sua felicidade ela é um estado de espírito. Porque se a sua felicidade for um estado de espírito, então ela é uma felicidade que precisa de causas externas. Ou seja, se eu ganho uma grande bolada na Mega Sena, então eu sou feliz, porque meu espírito se alegrou em detrimento da grande bolada de um jogo aí de Mega Sena. Eu acho que Mega Sena, eu não entendo muito de jogo. Ou então, ganhei um carro novo, então eu sou feliz. Para alguém que está aí buscando um relacionamento dentro da igreja, então estou falando para dentro da igreja, mas para fora também, alguém que está buscando um relacionamento, que encontrou a pessoa supostamente adequada, que é o mesmo número seu, que bate com tudo aquilo que você traz como realidade viável para um bom relacionamento, então eu tenho felicidade, pode dizer esta pessoa, porque encontrei a pessoa amada, desejada, a pessoa certa, a alma gêmea, não é? E isto são causas externas. E causas externas, elas sempre são fatores prejudiciais acerca do contexto felicidade. Por quê? Porque a Bíblia nos chama, ou chama o cristão, para ter a felicidade como sendo uma causa interna. Se eu tenho que olhar para o exterior ou buscar fora da minha realidade interior aquilo que traz felicidade, esta felicidade minha ela será passageira, esta felicidade minha ela será temporã, esta felicidade minha, de fato e de verdade, ela tem o seu prazo de validade, porque é até o momento em que eu não tenho uma contrariedade. E a felicidade, ela é uma das questões que a filosofia muito bate em cima, porque boa parte, ou a maioria dos filósofos mesmo, começando do período existencialista, logo depois o início da modernidade acontecendo, que felicidade não existe. Felicidade são momentos. Só que a Bíblia ela está nos trazendo uma proposta totalmente oposta a esta do ponto de vista da felicidade, porque felicidade do ponto de vista bíblico é uma condição daqueles que conseguem observar ou cumprir a palavra de Deus nas suas vidas. Não estou trazendo você para dentro do dogmatismo cristão, mas para dentro daquilo que a Bíblia propõe como sendo felicidade, para aquilo que a Bíblia propõe como sendo o arquétipo da felicidade perfeita.
O arquétipo da felicidade perfeita, ela está sempre relacionada aqui com a palavra de Deus, tanto na fala de Jesus quanto nas demais outras falas do apóstolo Tiago, não é? Mesmo do apóstolo Paulo, o São Paulo apóstolo, porque eles sempre buscam este conceito da felicidade pela palavra de Deus, pela observância da palavra de Deus, porque em detrimento disso, não serei doutrinado, mas serei conduzido pelo Espírito da palavra de Deus. E o Espírito da palavra de Deus é o Espírito Santo. Quando você olha para a Bíblia como sendo um livro de revelação, este Espírito da palavra de Deus, ele está muito evidente. À medida que você lê, você vai tendo não necessariamente uma compreensão do que está se lendo, mas você está lendo e tendo uma inserção da felicidade, do contentamento no coração, porque à medida que você lê a Bíblia como palavra de Deus, como livro de revelação, o Espírito Santo estará inserindo esta realidade na sua vida e em detrimento disso a felicidade vai acontecendo. Há homens que foram felizes durante a história das suas narrativas, pelo simples fato de serem cristãos, por exemplo. Eles não olhavam para as circunstâncias. Na história da igreja tem um homem chamado John Hus. John Hus, ele vive 100 anos antes de Martim Lutero. E ele foi um dos que tentou buscar a reforma protestante. E ele foi perseguido, e ele foi morto, mas ele nunca reclamou. Ele sempre era um homem feliz. E quando do seu martírio mesmo, quando estava sendo próximo de levar a martírio, ele disse o seguinte: podem matar o Hus, porque na sua língua mesmo de Europa setentrional, Hus significava ganso. E ele profetizou: mais 100 anos após mim virá um cisne em que vocês não poderão matar, falando de Martim Lutero. Então esse homem morre feliz porque ele sabia que posteriormente aquilo que ele estava tentando trazer, que era a verdade do Evangelho à tona, haveria de surgir com um outro precursor, que seria o próprio Martim Lutero. John Wesley, ele traz sempre esta proposta da felicidade contínua. Era um homem que pregava 2 sermões todos os dias, mas que levantava de manhã bem cedinho e orava por 3 horas para poder ficar de pé, para começar a vida, né? Falei para vocês já de Martim Lutero mesmo, que no tempo da perseguição, da tentativa de implantar aqui a reforma protestante, sempre ele propunha que tinha tantas coisas para fazer, mas tantas que ele precisava passar algumas horas em orações para ser capaz, ou em oração para ser capaz de realizá-las. E sempre estes homens, na biografia deles, eram homens felizes. E assim, talvez a felicidade destes homens, do ponto de vista da filosofia, seria uma felicidade distópica ou utópica. Distópica porque não cria na utopia, ou utópica porque cria numa possibilidade de algo existente que haveria de acontecer, onde tudo seria perfeito e belo, não é? Que ainda não traz a realidade da palavra de Deus. E o próprio Jesus, ele começa propondo: felizes os humildes, feliz os que choram, feliz os mansos, feliz os que têm fome e sede de justiça, feliz os misericordiosos, feliz os limpos de coração, feliz os pacificadores, feliz os perseguidos por causa da justiça, e feliz são vocês por minha causa, pois então haverão de persegui-los, e quando persegui-los e disserem todo mal contra vocês, vocês serão bem-aventurados por isto, ou felizes por isto. Então a gente vai compreender que a felicidade do ponto de vista cristão, ela está inserida única e exclusivamente na palavra de Deus. Neste tempo de pandemia, eu diria que a felicidade, ela parece ter aí uma tentativa de ser frustrada nos nossos corações, porque somos tomados mesmo
de algum tipo de tristeza, e felicidade e tristeza podem conviver juntos, biblicamente falando, sim. Porque a felicidade é nas promessas da palavra de Deus, e a tristeza é alguma coisa que contraria a realidade do seu momento atual. E a Bíblia está falando justamente disto, né? Então a gente pode estar passando por alguns momentos de aflição, de tristeza, de angústia, pandemia, que já caiu na crise financeira, a crise política que já instaurou-se no Brasil, crise do judiciário que já está começando a brotar por aí, mas a questão não é nem bem esta. A questão é que o crente, o cristão, o servo, ele é feliz. A Bíblia diz acerca de Jesus na sua condição humana, o profeta Isaías está falando dele, que quando então, depois da sua morte e da sua ressurreição, ele olharia para trás, veria o trabalho o esforço do seu penoso trabalho e ficaria com isto contente ou feliz. Jesus, a felicidade de Jesus estava tão somente em cumprir o seu ministério. Para você, neste dia, eu quero deixar esta pauta da felicidade. Busque felicidade, mas não busque ela do ponto de vista externo. Ela não vai acontecer, ou se acontecer, ela terá prazo de validade vencida, ou terá aí um período muito curto. Busque felicidade, mas busque no Espírito Santo de Deus, na revelação da palavra de Deus no seu coração. Porque de fato você vai perceber que a felicidade é algo muito maior do que isto que se cogita meramente do ponto de vista antropológico, sociológico, ou dentro de um sistema capitalista como o nosso, do ponto de vista do capital, quando então tudo está bem financeiramente para mim. Amém? Fiquem na paz, beijo no coração, até a próxima.